Na noite de hoje, nós temos a honra, a satisfação de receber a esse púlpito o nosso querido pastor Renato Vargens. Pastor Renato Vargens, ele foi meu pastor durante um bom tempo lá na Igreja Cristã Apostólica, perfeito? Igreja Cristã Apostólica, uma igreja de onde saíram várias pessoas para trabalhar na liderança cristã, e isso, de fato, é motivo de destaque, como aquela igreja foi um celeiro de homens e mulheres que servem ainda hoje ao Senhor. E o reverendo também foi aquele que nos acompanhou durante o período de namoro e noivado, e no dia 11 de janeiro de 1997, ele celebrou o nosso casamento, nosso enlace matrimonial, né? Então, temos uma gratidão imensa por sua vida. Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança. Ele tem cerca de 40 livros, é isso mesmo, 40 livros escritos. Você, quando sair, você poderá olhar ali a banca e escolher um título para você, tá bom? Que eu tenho certeza que vai abençoar aos irmãos. Ele é um expositor bíblico e também uma pessoa que prima pela fidelidade às Escrituras e também à teologia reformada. Então, é com muita segurança e com muita alegria que eu trago nesta noite a este púlpito, para que ele seja o portador da palavra do Senhor ao nosso coração. Reverendo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Graça e paz, boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que eu estou aqui participando desse culto público, celebrando ao Senhor pelos 37 anos da Igreja Presbiteriana Betel. O reverendo Carlos Henrique é um irmão amado, querido, de muitos anos. Eu vejo aqui outros irmãos e demonstro a minha alegria e a minha satisfação. Nossa igreja fica em Pendotiba, Niterói. Ela hoje está plantada não somente aqui na cidade, mas também no Nordeste, em São Paulo, Minas Gerais e outras localidades. Sou casado há 31 anos com Ana Cristina, tenho 2 filhos, um de 30 e outro de 29 anos, todos salvos por Cristo, servindo ao Senhor pela bondade e pela graça do Deus Todo-Poderoso. Então, portanto, para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos e poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Quero, assim, convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 somente. Na verdade, eu tinha pensado em fazer a exposição desses 2 versículos, mas o tempo não nos permitirá isso. Então, eu pretendo tratar especificamente do verso 1. Para quem me conhece sabe que eu sou adepto da pregação expositiva. Na nossa igreja, eu tenho pregado livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso demanda, às vezes, um tempo significativo, e querendo ser assertivo na minha mensagem, nós leremos somente o verso 1. Para tanto, eu peço aos irmãos que, por gentileza, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Deus eterno, nós te bendizemos porque soberanamente o Senhor nos trouxe a esse lugar. Cremos num Deus soberano que reina, que governa, que tem domínio sobre todas as coisas e que absolutamente nada foge à tua vontade. Que a tua palavra possa vir aos nossos encontros, ao nosso encontro, e que a gente possa sair daqui não somente entendendo aquilo que o texto diz, mas aplicando as verdades bíblicas no nosso cotidiano. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar. Meus irmãos,
Sabe aquele arquivo zipado que quando você abre, descobre que o conteúdo é gigantesco? Não sei se você já teve essa oportunidade de pegar um pendrive e colocar no seu computador, e quando você abre para ver o que tem, você descobre que tem um texto enorme, gigantesco. Pois é. Romanos capítulo 11, versos 1 e 2, se encaixa perfeitamente nisso. Eu confesso que eu pensava que pregar sobre esses dois versículos seria a coisa mais simples, mais fácil de todo o livro de Romanos, que é uma carta, sem sombra de dúvidas, espetacular. Ledo engano. A riqueza teológica desses dois versículos me impressiona. Impressiona tanto que resolvi falar somente do primeiro verso nessa noite, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todavia, antes de fazê-lo, permita-me fazer algumas considerações introdutórias ao capítulo 12 de Romanos. Eu ouso afirmar que os primeiros 11 capítulos de Romanos são a mais longa e profunda exposição das doutrinas básicas do cristianismo exposta pelo apóstolo Paulo. Na verdade, eu digo mais, este provavelmente em todo o Novo Testamento é o mais completo ensino teológico e doutrinário acerca desse maravilhoso mistério de Deus que é a fé cristã. Na verdade, Romanos pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira, que contém os 11 primeiros capítulos, e a segunda, os capítulos finais. Aliás, essa era uma forma comum de Paulo expor as Escrituras, ou expor a doutrina, melhor dizendo. Ele tratava de questões nevrálgicas relacionadas ao Evangelho, tratava de questões relacionadas à teologia bíblica, de certa forma abrangente, que norteava o coração daqueles aos quais ele escrevia as suas epístolas, e ao final delas ele trazia algumas aplicações, ou seja, o que é que eu faço com aquilo que eu entendi, o que é que eu faço com aquilo que eu aprendi. E esses 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai discorrer, por exemplo, sobre a justiça de Deus, que é recebida pela fé, como também outras doutrinas caras, como a adoção, como regeneração e outras tantas mais. Contudo, agora no capítulo 12, ele ensina aos romanos de que maneira eles deveriam agir e se portar diante dessa doutrina caríssima que é a justificação pela fé. Na verdade, uma das características marcantes do ensino de Paulo é que ele sempre relacionava a doutrina com vida prática. Ele não entendia, não conseguia compreender ou discernir de que a doutrina estava desassociada, de certa forma, ao comportamento. E é nessa perspectiva que no capítulo 12 ele vai trocar a exposição doutrinária, tudo aquilo que ele tinha falado com muita propriedade, para exortação. Ele vai deixar de lado o ensino teológico, passando a enfatizar aspectos do discipulado cristão diário. Na verdade, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, Paulo vai se preocupar não apenas com uma ética pessoal ou individual do cristão, mas principalmente com o modo ou estilo de vida da nova comunidade que Jesus estabeleceu com sua morte e sua ressurreição. Assim, através de exortações, admoestações e aconselhamentos, Paulo caracteriza os novos relacionamentos dos cristãos em face às bênçãos recebidas da graça proveniente da cruz. Graça essa, tão bem detalhada nos capítulos anteriores.
Nessa perspectiva, ele passa a ensinar, de agora em diante, que existem implicações práticas que são inseparáveis da fé cristã. Permita-me repetir isso. Existem implicações práticas que são inseparáveis da fé cristã, que leva, portanto, cada um de nós a vivermos um estilo de vida completamente diferente daquele que outrora vivíamos e que passa a nos caracterizar como membros do corpo de Cristo, parte integrante dessa nova e abençoada família que é a igreja. Assim, Paulo vai descrever os novos relacionamentos básicos dos cristãos. A partir do capítulo 12, ele exorta os crentes a um relacionamento integral com Deus, no qual tanto o nosso corpo, preste atenção, tanto o nosso corpo como a nossa mente passam por transformações renovadoras que nos levam a experimentar as verdadeiras e grandes bênçãos de Deus, de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Na sequência, dos versos 3 ao verso 8 do capítulo 12, Paulo nos ensina acerca da nossa postura pessoal no corpo de Cristo, principalmente em relação aos dons espirituais que recebemos de Deus e que devem, obviamente, abençoar e enriquecer a igreja como um todo. Dos versos 9 ao verso 16, Paulo se detém no nosso relacionamento de família de Deus, onde o amor deve ser a marca distintiva e característica da mesma graça que todos recebemos e compartilhamos. Do verso 17 ao verso 21, Paulo nos exorta a olharmos para as pessoas que nos cercam, com o coração decidido a compartilhar a graça que recebemos, o que nos leva a um relacionamento profícuo, frutífero, onde a paz predomina e onde o mal, que certamente enfrentamos no nosso cotidiano, é vencido pelo bem que Jesus Cristo colocou em nossas vidas. Dessa forma, Paulo nos coloca diante de um novo relacionamento com Deus, que se reflete em todas as demais áreas dos relacionamentos da nossa vida, sejam estas a nossa interação na igreja ou no mundo que vivemos, no qual agora exercemos uma cidadania consciente, aproveitando da melhor maneira possível o tempo presente da vida que o Senhor nos tem dado. Considerações feitas, vamos ao texto. Observe que, primariamente, Paulo faz um apelo aos seus leitores. Nessa perspectiva, ele vai usar uma palavrinha extremamente forte. Ele vai dizer: eu rogo a vocês. Essa palavra em si traz no seu bojo um sentido apaixonado, visto que aqui Paulo não estava dando uma ordem, mas apresentando uma súplica aos seus leitores. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, depois de nós termos visto doutrinas caras, importantes como da eleição, doutrinas fundamentais e importantes como a adoção, depois de termos entendido a respeito da regeneração, depois de vocês terem ouvido a beleza do evangelho que uniu gentios e judeus, depois de vocês conseguirem compreender as riquezas provenientes desse maravilhoso reino, eu quero pedir algo a vocês. Ele está dizendo, em outras palavras, eu quero suplicar a vocês. Observe, ele não dá uma ordem, ele não diz: olha, já que vocês entenderam, façam. Já que vocês compreenderam essas doutrinas tão caras, tão fundamentais, tão importantes, é fundamental agora que vocês obedeçam aquilo. Não há, da parte de Paulo, nenhum tipo de imposição, mas você percebe aqui que há um pedido, um clamor, um desejo. Na verdade, no original traz a ideia de uma súplica. E é interessante que ele se dirige a estes, aos quais ele escreveu essa epístola, como irmãos. Veja o que o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos. E penso que Paulo, ao tratar disso, ele o fez de forma deliberada. Ele entendia efetivamente aquilo que ele estava dizendo. Ele estava escrevendo uma carta a uma igreja que possuía gentios e que possuía judeus, e que viviam em conflitos constantes em relação a perspectivas relacionadas à lei e à graça.
Depois de ter discernido tudo, ou de ter tratado de tudo, ele vai dizer: olha, eu quero pedir a vocês, e ele coloca todo mundo no mesmo bojo, gentios e judeus, chamando de irmãos. Vale a pena relembrar que durante todo o livro, Paulo deixa claro o seu entendimento da tensão existente entre gentios e judeus. E é interessante que ele vai tratar disso depois de ter dissertado sobre a oliveira. Os capítulos 9 a 11, ele vai tratar especificamente de Israel, seus ramos naturais, e vai tratar também especificamente dos ramos enxertados, focando de forma objetiva e prática nos gentios. E ele conclui seu raciocínio de que todos, gentios e judeus, salvos por Cristo, independente da origem étnica, são irmãos e irmãs pertencentes à família de Deus. Sabe o que ele está dizendo num português simples? Não basta vocês entenderem em doutrinas como eleição, justificação, regeneração. Isso tem que produzir na vida comunitária um comportamento absolutamente diferente, onde Deus é glorificado. Terceiro lugar, Paulo afirma que esses irmãos foram alcançados pelas misericórdias de Deus, passando a viver em novidade de vida. Assim, nessa expectativa, ele traz uma profunda exortação, tanto a gentios como a judeus, a não tomarem a forma desse século. É como se ele estivesse dizendo, focando, falando o seguinte: olha, vocês entenderam, vocês compreenderam, não tomem, portanto, a forma deste mundo, deste aion, que é a palavra usada por ele. E Paulo se dirige assim, nessa perspectiva, a duas áreas das nossas vidas, que é o corpo e a mente. Vale a pena a gente tratar ou relembrar uma frase do reformador francês João Calvino, que dizia que quando Paulo escreveu a palavra corpos, ele tinha em mente não somente as nossas peles e ossos, mas a totalidade de tudo aquilo que nós somos formados. E ele usa essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo aquilo que a gente é. Até porque é como se Paulo estivesse trazendo à mente dos romanos que outrora nós dedicávamos o nosso corpo a satisfazer os desejos e os propósitos do pecado. Mas agora que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, o pecado não deve mais reinar em nosso corpo mortal. Assim, devido a isso, jamais podemos apresentar os nossos membros ou os membros dos nossos corpos ao pecado para servirem de instrumentos de iniquidade, mas devemos apresentar os nossos membros a Deus para servirem como instrumento de justiça. Mas veja bem, é importante ressaltar que esse conceito de apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus era algo que contrastava diretamente com o pensamento predominante na época em que Paulo escreveu essas palavras. Observe, na cultura grega, o corpo era considerado algo ruim, enquanto o espírito era algo bom. Na perspectiva grega romana, o corpo humano era visto como um tipo de túmulo que aprisionava o espírito do homem. Os gregos, por exemplo, consideravam o corpo um estorvo constrangedor. Era comum na época você ouvir a seguinte frase: soma semiestem, que significa o corpo é uma tumba. Entretanto, a doutrina bíblica reprova esse pensamento platônico e apresenta o corpo como parte fundamental da unidade do homem criado por Deus. John Stott dizia que nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Mas nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifestados em nosso corpo. Na verdade,
O nosso culto a Deus, ele deve ser muito mais do que expressões místicas, míticas, do que olhos cerrados ou mãos levantadas. Ele deve ser efetivamente o reflexo de alguém que entendeu a beleza do Evangelho. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo estendeu a mão e nos tirou do lamaçal de transgressão e de iniquidade. Fomos justificados por Cristo Jesus diante do Pai, fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos adotados pelo Deus Todo-Poderoso, e agora nós vivemos de forma com que essa verdade, com que essa beleza se faça presente, e é por isso que ele vai dizer aos crentes: eu rogo a vocês, irmãos, vocês gentios judeus, eu peço a vocês que vocês vivam de forma com que Cristo seja expresso e manifesto na sociedade a qual vocês estão inseridos. Contrapondo-se à ideia grega de corpo, que dizia que o corpo é uma tumba, Paulo ensinava que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Para o apóstolo, isso significa usar tudo o que somos para a glória de Deus e se entregar ao Senhor, para que através da ação do Espírito Santo a gente possa cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Eu acabei de chegar da Europa, estava pregando numa conferência na Inglaterra, em Portugal e Inglaterra, e o secularismo, ele destruiu de forma efetiva a percepção que a sociedade, outrora judaica cristã, tinha a respeito de Deus. Eu lembro que eu entrei no mercado em Portugal, e um moço, um senhor, se aproximou de mim e pediu que eu comprasse uma água. Eu não entendi muito bem o pedido que ele havia feito, e ele falou: eu estou pedindo uma água, eu não vou roubar. E aí eu voltei os meus olhos a ele e disse: não, eu sei que o senhor não vai roubar, graças a Deus por isso. E ele falou: graças a Deus não, graças a mim. O secularismo tomou conta de tal forma de alguns lugares no mundo, que há necessidade de que essa beleza do Evangelho se faça presente e se mostre através de indivíduos, de pessoas que glorifiquem a Deus em seus corpos e em suas mentes. Em segundo lugar, vale a pena ressaltar que Paulo, ao tratar de culto, quando ele fala sobre culto racional, ele está possivelmente abordando a percepção do culto cerimonial do Antigo Testamento, no qual o sacrifício que era oferecido a Deus deveria ser de um animal sem mácula, sem imperfeições físicas, para que fosse, assim como diz Levítico capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, santo e agradável ao Senhor. Portanto, esse sacrifício vivo que apresentamos a Deus deve ser uma reação agradecida pela sua misericórdia. Além disso, mediante a obra expiatória de Cristo, os redimidos que foram ressuscitados de seu estado de morte espiritual podem se oferecer a si mesmos como sacrifício vivo, resultante de uma nova vida que, de forma graciosa, agora consegue expressar a bondade, a misericórdia do Senhor. Agora é interessante também a gente observar que Paulo diz que esse sacrifício não somente é vivo, mas ele é santo. Isso nos ensina que a única maneira de o crente se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor é mediante a prática da santificação. O problema é que nós evangélicos consideramos a ideia de a santificação como a pregação da moralidade. Na verdade, muitos crentes confundem o evangelho com moralismo, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer tudo aquilo que as Escrituras condenam, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que nós somos chamados a viver um estilo de vida onde, mediante o impacto do evangelho, vivamos de modo que a glória de Deus se manifeste através das nossas ações, das nossas atitudes. E as nossas atitudes e as nossas ações, elas são santas. Portanto, a única maneira de o crente se apresentar como sacrifício ao vivo Senhor é mediante a prática da santificação. Em terceiro lugar,
O sacrifício vivo e santo, consequentemente, é um sacrifício agradável a Deus. O crente não é um sacrifício agradável a Deus por causa das suas próprias qualidades. Não se trata de sacrifício meritório. Não se trata de um sacrifício para impressionar a Deus. Senhor, eu estou indo nos cultos na minha igreja, tanto pela manhã quanto à noite, e eu sou dizimista, e eu sou uma pessoa maravilhosamente comportada nos meus aspectos e nas minhas proposições relacionais que acontecem dentro de casa. Então, portanto, eu sou merecedor da sua bondade, da sua graça. Nós não merecemos absolutamente nada. É muito mais que isso. A gente apresenta a nossa vida como sacrifício vivo, não porque a gente quer ser salvo, mas porque a gente foi salvo. E aí, o desejo de Deus, da gente, é viver de forma com que Cristo seja glorificado. Paulo vai tratar disso aos Efésios. O que roubava já não rouba mais, mas trabalha com as suas próprias mãos para que possa socorrer o necessitado. O que mentia já não faz mais, mas fala a verdade. Até porque é através da verdade que Cristo é glorificado. Agora, observe. Paulo também diz que esse culto deve ser racional, lógico. E os intérpretes têm respondido essa pergunta de duas maneiras diferentes. Uma parte afirma que ao falar do culto racional, Paulo tem em mente o culto público. Ou seja, o tipo de culto que é oferecido a Deus quando nos reunimos na igreja. E faz sentido. Observe, depois de ele ter dissertado um tratado teológico fantástico, ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer, do que do ponto de vista litúrgico, o culto de vocês seja um culto racional, seja um culto lógico. E nessa perspectiva, a ideia é que o apóstolo Paulo está fazendo um contraste direto com o culto do Antigo Testamento, com todas as suas características e formalidades, e o culto, com o culto que os crentes devem apresentar na nova aliança. É por isso que reformados observam o princípio regulador do culto, entendem e compreendem de que não dá para você inserir no culto aquilo que o culto não permite que seja inserido, aquilo que a Bíblia ensina, ou aquilo que a Bíblia condena, na verdade. Nós somos chamados a prestar um culto onde Cristo é glorificado, onde nós chegamos no local público ou num ambiente diferenciado, separado, erguemos as nossas vozes aos céus e dizemos, ó Deus, a gente entende tudo aquilo que a gente viveu e que aquilo que a gente experimentou e que a salvação foi efetivamente pela graça. Então, portanto, eu quero, ó Deus, que a minha adoração, o meu culto na igreja seja de forma que o Senhor seja glorificado. Mas outros já entendem que, ao falar do culto racional, Paulo tem em mente a própria vida do crente como um culto diário. Nesse caso, Paulo contrasta novamente a ideia do culto espiritual sacerdotal do Antigo Testamento com a adoração dos crentes do Novo Testamento. Mas ele faz isso focando nas implicações práticas no dia a dia do cristão. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós deveríamos viver em novidade de vida, cultuar a Deus com toda a inteireza do nosso ser no culto público, mas também através das áreas das nossas vidas. A pergunta é, será que isso tem sido uma realidade no contexto brasileiro? Penso que não. Somos hoje cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Acredita-se que nós temos hoje no Brasil 40 milhões de desviados, e eu não estou entrando no mérito se pode ou não pode cair da graça, até porque eu penso que não. Mas boa parte destes que tornaram-se, ou que se afastaram do Evangelho, tornaram-se agnósticos ou ateus. O agnosticismo é uma doutrina perniciosa. O prefixo A traz a ideia de negação. Gnóstico, gnose, traz a ideia de conhecimento. O agnóstico é aquele sujeito que diz, Deus pode até existir,
mas ele não é cognoscível, eu não posso me relacionar com ele. Santo Agostinho dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. De fato, Deus, ele é incompreensível do ponto de vista da sua realidade, da sua pessoa, dos seus atributos, da sua divindade. Não tem como a gente explicar, por mais que a gente tente explicar a doutrina da Trindade, ela é difícil de ser entendida e difícil de ser compreendida. Mas Deus é cognoscível, ele pode ser conhecido. E quando nós conhecemos a Deus, a sua palavra, o nosso culto não é somente racional do ponto de vista do culto público, mas a nossa vida se torna um culto público a Deus no nosso cotidiano. O culto racional não é para ser prestado somente no templo, mas na vida do lar, no mercado, no trabalho, no dia a dia. São Gonçalo, a cidade vizinha nossa, que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Você sabia que ela possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina? Você sabia que São Gonçalo possui a maior concentração de pastores por metro quadrado de todo o Brasil? Mas olhe para o município. Olhe para as dificuldades, olhe para o IDH dos moradores que lá vivem. Jardim Catarina, por exemplo, uma cidade que tem, um bairro que tem mais de 100 mil habitantes. Milhares de pessoas só fazem 2 refeições completas por semana, ou seja, em 2 dias da semana. A corrupção, ela é endêmica. O que nos leva ao seguinte raciocínio: será que a gente tem entendido o Evangelho? Será que a gente tem compreendido a beleza do Evangelho? E será que isso tem feito com que as nossas vidas se transformem num culto público, não somente quando nos reunimos no domingo, mas nas nossas ações, nossas atitudes e nossos comportamentos? A primeira interpretação não exclui a segunda e nem a segunda a primeira. Se o nosso culto racional é a consagração do nosso corpo ao Senhor diariamente, é claro que isso também inclui o culto público, visto que reunir-se com a comunidade dos santos para cultuar a Deus publicamente é uma atividade que faz parte do dia a dia do verdadeiro cristão. Por isso, o fenômeno do desigrejamento é uma heresia. Por isso, o conceito e a ideia de que é possível membros virtuais, sem se reunirem presencialmente em torno da mesa e do sacramento, chega a beirar quase a ideia de uma blasfêmia. Meus irmãos, Paulo vai além. Ele está dizendo que o culto que agora prestamos é um culto também onde nós somos oferecidos a Deus, o que proporciona com que tenhamos implicações éticas, comportamentais significativas. Ele é um culto que oferecemos através do nosso corpo, porque tem que se expressar em atos concretos de vida santa para com Deus e de vida atuante de serviço para com o nosso próximo. Nunca fomos tantos no Brasil, mas nunca fizemos tão pouco. O saudoso Dr. Russell Shedd dizia que a igreja evangélica brasileira, ela se assemelha a um oceano, extenso em tamanho, mas com a profundidade de um palmo. A pergunta é: será que a gente tem entendido as doutrinas do Evangelho? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Na verdade, muitos crentes não conseguem explicar doutrinas fundamentais, como a doutrina da justificação pela fé. Muitos crentes não conseguem explicar, por exemplo, a doutrina da regeneração, que não é possível ter conversão sem que antes tenha tido regeneração. Muitos crentes não conseguem explicar
questões relacionadas à pessoa, a atributos de Deus. Vivemos numa era de extremo relativismo, onde as pessoas dizem que o que mais importa é o amor. Deus é amor, Deus é amor. Não importa se você está casado e você divorciou e você vai casar com outro, você era infeliz, você merece ser feliz, e como diz a canção no Rio de Janeiro, mostrar para todo mundo a favela que você nasceu. Você precisa experimentar alegria. Deus não vai tratar de você, ou tratar com você, a ponto de lhe dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é hediondo. Estava conversando com um pastor, amigo, do interior do Brasil, e ele tinha assumido uma igreja, e permita-me omitir o nome dessa igreja. E ele começou a pregar a palavra de Deus, e uma das coisas que ele começou a falar é que o salário do pecado é a morte. Ele começou a dizer que não existe um justo sequer, que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus, e que se o homem não se arrepender das suas transgressões, das suas iniquidades, ele está perdido. Numa tarde de domingo, o telefone tocou na sua casa e sua esposa atendeu. Era uma voz distorcida que dizia o seguinte: diga para seu marido, para ele parar de falar de pecado. A gente tem uma vida muito dura, a gente tem uma vida difícil, a gente quer vir para o culto para ouvir uma mensagem que fale que você é feliz, 12 passos para poder experimentar prosperidade, 20 maneiras de você encontrar alegria, 5 oportunidades para o Vasco não cair para a segunda divisão, coisas desse tipo. E a voz dizia o seguinte: se ele não mudar o discurso, a casa dele vai cair. Esse homem continuou pregando o evangelho, até que ele descobriu que a voz que tinha vindo tinha sido do presidente da junta diaconal da igreja, e ele opôs-se a ele. Na verdade, ele cumpriu o versículo bíblico que diz: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Se Cristo fez com que entendêssemos nosso estado de miséria, se Cristo fez com que nós entendêssemos nosso estado de putrefação, se Cristo fez com que nós entendêssemos, se o Espírito Santo nos levou a um estado de compreensão de que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, isso deve fazer com que tenhamos um culto público onde Cristo é o centro. Ah, pastor, mas a gente podia ter umas coisas legais, né? Podia ter um ministério de dança bonito, uma coisa bem florida. Nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos, nós fomos chamados para pregar a verdade. Segundo, isso deveria reverberar no nosso dia a dia, no trânsito, na forma com que lidamos com os mais velhos, com os idosos. Vivemos numa época de profunda dicotomia. Eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado, se o Senhor assim permitir, no final do ano, pela editora Trinitas, chamado Salada de Gerações. O que o Evangelho pode contribuir com as gerações Baby Boom, X, Y e Z. Há um divórcio entre pais e filhos, onde os mais velhos têm sido renegados e abandonados por aqueles que mais novos são. Se Cristo entrou na nossa vida, nosso culto não é somente no templo ou público, mas o nosso culto se faz presente no dia a dia. Nosso corpo expressa isso, nossa mente expressa as verdades do Evangelho em atos concretos, onde uma vida santa para com Deus e uma vida atuante de serviço para com o próximo se fazem presentes. Eu estou caminhando para o final e eu queria fazer algumas aplicações. Talvez você esteja a perguntar: eu entendi isso de forma plena e clara, mas eu preciso saber como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia.
E, para tanto, eu gostaria de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, se não vejamos. Primeiro, será que você tem buscado agradar ao Senhor vivendo uma vida santa? Vida santa é muito mais do que aquela canção antiga. E tem uma canção antiga que se cantava na época do reverendo Carlos Henrique, que não é da minha época, ele é bem mais velho do que eu. Uma musiquinha que dizia: cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Não sei se você lembra dessa canção que era cantada para as crianças. Eu tenho um trauma dessa canção de criança. Eu imaginava uma pessoa severa, de cara austera, brigando claramente ali, né, com um rosto sisudo, vestido com a camisa do Flamengo, uma coisa horrorosa. A gente tem a impressão, a gente acha que agradar ao Senhor aponta para a severidade, que agradar ao Senhor aponta para ares sisudos, que agradar ao Senhor aponta para viver uma vida desprovida de plenitude, de alegria, de satisfação, de gozo. Mas não é isso. Viver uma vida santa significa aquele que vivia na prática da mentira já não mente mais. Aquele que agia de forma desonesta já não faz mais. Simplesmente pelo fato inquestionável e inexequível de que para essa pessoa o culto público não acontece somente no domingo. A vida dele é um culto, é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Será que você tem procurado fazer isso? Segundo, será que você tem transformado sua vida, ou tem feito com que sua vida, de uma constante confusão, foi metamorfoseada em ações práticas e racionais, onde Cristo é glorificado através do seu comportamento? Eu tenho um pastor amigo, e eu estou caminhando para o fim, reverendo, por favor, né, já estou indo para o final, que ele é pastor, e ele foi convidado para pregar numa igreja em São Paulo. Ele é de São Paulo. Eu acho que você conhece bem como é o trânsito de São Paulo. É difícil, complicado. E ele saiu de casa e pegou um engarrafamento fenomenal, daqueles da pior espécie que você possa imaginar. E ele, vendo o relógio andar e o telefone tocando, a secretária da igreja a qual ele iria pregar estava angustiada, porque o tempo estava se aproximando e ele não chegava. E ele dizia para a secretária: mais um pouquinho, daqui a pouco eu estou chegando, fique tranquila, tranquilize o pastor. E aí ele estava numa pista, e naquela pista ele viu que à frente tinha um sinal, e o sinal amarelou. Não daria tempo para ele passar, mas ele falou consigo mesmo: se eu ficar preso nesse sinal, a vaca vai para o brejo, não tem como. E ele botou o pé no acelerador e atravessou no vermelho. Nisso viu um outro carro de lá, e os dois chamaram no freio e quase que se tocaram. E aí o carro que estava do lado de lá começou a falar uns desaforos para o pastor que estava no outro carro: você é um irresponsável, e aquelas palavras raivosas que você possa imaginar. O pastor não ficou atrás, falou: o responsável é você. E começaram a discutir. Aí o pastor pegou, na época tinha extintor nos carros, pegou o extintor e partiu para cima do cara. E o cara pegou aquela barra do tempo do Paulinho, que guardava o volante, né, e foi para cima. E aí eles iam brigar, até que um falou: não vou perder meu tempo com você, e foram embora. O pastor convidado chegou na igreja, ajeitou-se e falou para a secretária: a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Ela: vou conduzi-lo ao local onde o irmão vai estar assentado, nosso pastor está chegando. E aí sentou o pastor no local apropriado, e de repente chega o pastor. Era o cara que ele tinha quase se embolado. E ele olhou para aquilo e ele falou assim: eu não tenho condição de ficar nessa igreja. Eu vilipendiei o nome de Cristo.
E aí ele estava indo embora e o pastor falou: não, a gente precisa ir ali na frente do púlpito da igreja, contar o que aconteceu, nos arrependermos, porque a nossa vida tem que ser condizente com aquilo que a gente crê. Sabe, gente, a gente precisa compreender e discernir nosso estado de miséria. Você já teve a sensação de que às vezes você não consegue suportar você mesmo? Que se você pudesse deixar você por um tempo, você deixaria você porque você é uma pessoa complicada, e ainda assim Deus nos envolve com sua graça. Somos miseráveis, mas nós também experimentamos a bondade e a graça do Senhor, e essa graça deveria se fazer presente no culto público e no nosso cotidiano. Concluo com uma terceira pergunta: será que o culto que você oferece a Deus tem sido um culto racional, lógicos, tanto na comunidade dos santos, como no dia a dia? Será? Nós somos chamados por Deus para sermos uma igreja viva. Uma igreja viva. E uma igreja viva vive para a glória de Deus. A preocupação dela é glorificar a Deus no culto solene. É celebrar a Deus com gratidão por 37 anos de aniversário de uma comunidade cristã. Mas é mais que isso. É viver de tal forma entre os romanos, que os romanos olhem para a gente e queiram se ajuntar a gente, na certeza de que existe um Deus que transforma pecadores, que os salva e que faz com que sejam cartas vivas por onde quer que andem, por onde quer que passem. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.